Olá, mamães! Meu nome é Ilana, eu sou consultora do sono e hoje eu vou dar uma super dica para vocês para conseguir melhorar o sono do filho ou da filha de vocês. O assunto de hoje que eu vou falar é sobre associações do sono. O que são associações do sono, tá? Associações do sono são qualquer coisa que você precisa, que uma pessoa precisa para conseguir dormir. Isso auxilia ela a conseguir dormir, né? Então, por exemplo, eu só consigo dormir com o meu travesseiro. Isso é uma associação do sono. Se você tirar meu travesseiro, eu não vou conseguir dormir. Eu sou totalmente dependente do meu travesseiro para dormir. Eu associo, o meu sono é associado ao travesseiro, né? E eu acredito que muitas pessoas, né? E algumas pessoas também, por exemplo, dormem só com a televisão, que elas adormecem, precisam ligar a televisão para adormecer. E também existem pessoas que dormem com música. Também é uma associação que existe. E também as crianças têm associações do sono, né? Não somos nós, são todas as pessoas que podem ter associações do sono. Então, e com as crianças, por exemplo, associações que são muito comuns, a criança dormir mamando, a criança dormir tanto no peito, né, quanto na mamadeira. Tem os dois são associações. Outra associação bem comum é a criança dormir sendo balançada no colo ou no carrinho também. Ou uma associação é a chupeta. Outra associação também para criança pode ser música e tem algumas associações, né, comuns. Ou seja, a criança ela associou o sono àquela ação ou objeto, né? E existem associações que são positivas e que são negativas. E o que é uma associação e por que a associação pode ser negativa, tá? A associação ela pode ser negativa porque o nosso sono ele funciona em ciclos, tá? Isso é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar muito nisso, mas para brevemente a gente entender, o nosso sono ele funciona em ciclos. Então, quando a gente passa de um ciclo do sono para o outro, a gente desperta. Também a criança o sono dela funciona em ciclos, né? O criança e o bebê também. Então, quando a criança desperta, ou quando o bebê desperta, a forma que ele dormiu, aquela associação que ele teve para dormir no início da noite, ele vai precisar para voltar a dormir. E dessa forma, os pais vão ter que auxiliar ele novamente, né? Muitas vezes a criança não tem só uma associação, né? E a criança vai precisar, os pais vão precisar intervir no processo dela de sono e muitas vezes vai demorar mais do que poderia e vai criar uma situação, às vezes, um pouco difícil para os pais, né? E também para a qualidade do sono da criança, que é o mais importante no final das contas, né? A criança, a situação ideal que a gente quer chegar é que a criança tenha independência, que tenha autonomia, que ela saiba dormir sozinha, que ela não precise de intervenção nenhuma. Porque dessa forma, quando ela tiver o despertar durante a noite, ela vai conseguir voltar a dormir rapidamente, né? O sono dela vai ter melhor qualidade assim e também, consequentemente, como os pais não vão ter que intervir, também vai ser melhor para os pais também, a qualidade de sono dos pais vai ser melhorada, né? Então, então, como eu falei, a gente tem algumas associações que são negativas e algumas associações que podem ser positivas. E como a gente diferencia isso? Primeiro, associações positivas são associações que os pais não vão precisar intervir. Que a criança sozinha, ela vai ter aquela associação e ela não precisa do auxílio dos pais para fazer de novo aquela ação ou objeto. Vou dividir mais ou menos em idades, porque pode mudar de acordo com as idades, muda se a criança é um recém-nascido ou se a criança tem 5 anos, né? Então, por exemplo, os recém-nascidos, associações positivas e associações negativas para o recém-nascido. Quando a gente fala de recém-nascido, a gente está falando numa etapa que realmente é mais de sobrevivência, né? Não que a gente não possa fazer nada para melhorar o sono do neném, mas é uma etapa que criam-se associações também por causa dos pais estão muito cansados depois do parto e estão com muitas outras novidades e algumas outras questões. E criam-se associações que é normal. Mas mesmo assim, se a pessoa tem interesse de desde cedo já criando bons hábitos de sono, ela pode evitar
associações negativas, que ela pode tentar evitar de criar uma associação, por exemplo, do recém-nascido dormir balançando, ela pode tentar separar um pouco do recém-nascido de dormir direto no peito. Nessa etapa eu nem chamo de positivo ou negativo, porque realmente é uma etapa de sobrevivência, né? Mas você pode, também é assunto para outro vídeo, o sono dos recém-nascidos, mas, por exemplo, você pode ter associações positivas como o swaddle, né? Que é o rolinho, né? Que você enrola o neném, que só pode ser feito até 8 semanas, tá bom? Só pra deixar claro. Que você segura os bracinhos da criança, do neném, ele fica enroladinho. Isso pode ser uma associação bastante positiva, né? Porque os pais não precisam intervir, eles não precisam fazer o rolinho no meio da noite se o neném precisar. E é claro que o recém-nascido, né, vai precisar comer durante a noite, então não chega a ser uma associação, né? Porque quando você tem fome, você precisa ninguém tá falando pra desmamar um recém-nascido aqui, né? Óbvio. Então, o recém-nascido realmente é uma etapa de mais sobrevivência, tá bom? Mas também é assunto para outro vídeo, a gente pode falar sobre isso. Mas sim, a gente pode evitar de criar algumas associações que são, vamos dizer, desnecessárias, né? A gente pode já ensinar o neném a dormir no berço, botar ele no berço quase dormindo, mas acordado. Isso é uma ótima prática, isso é uma associação. O berço é uma associação positiva para o sono do recém-nascido, é uma associação que a gente pode trabalhar. O swaddle, como eu já falei, é uma associação que pode ser evitada, o balanço, né? Dormir no colo, dormir no carrinho, são coisas que sim podem ser trabalhadas já desde a fase do recém-nascido, tá? Então, agora passando do recém-nascido, a gente vai falar de mais ou menos, assim, nenéns de 3 a 3 meses, mais ou menos a gente começa a falar. Então, associações negativas nessa fase são, por exemplo, o neném que só dorme também no peito, o neném que só dorme com uma madeira, o neném que só dorme balançando, o neném que só dorme... eu vou fazer um parêntese sobre a chupeta, já vou voltar no assunto da chupeta, mas isso são associações negativas, tá? São exemplos de associações que são negativas, que podem ser negativas. E associações positivas nessa idade como pode ser o saco de dormir, né? O saco de dormir, que é tipo um cobertorzinho, mas é bem mais seguro, né? O próprio berço, ele é uma associação positiva. E uma associação muito positiva é o ruído branco, né? É ótimo porque como o ruído branco a noite inteira, né? Se o bebê só adormece com ruído branco e você tira, aí isso pode ser uma associação negativa, mas se o ruído branco fica a noite inteira, é super bom, ajuda bastante o neném a dormir, e também ele bloqueia os sons do ambiente, né? Então, às vezes, isso pode até ajudar o neném você ficar mais tranquilo de fazer barulho, né? E também dizem, até tem muitos adultos também que dormem com ruído branco, então é uma prática que, para quem tem interesse, é super bom, ajuda o neném a dormir, né? Então, eu falei que ia falar sobre chupeta, né? A chupeta, para quem usa, nessa fase, quando o neném é pequeno e ele não tem autonomia de colocar a chupeta de volta na boca, ela se torna uma associação negativa. Porque, como eu expliquei para a definição, né? Uma associação negativa é que a pessoa, que o neném precisa daquilo para dormir, ele não consegue voltar a dormir sem o auxílio de alguém para fazer aquela ação, né? Então, a chupeta, se o neném ainda não tá na idade de colocar a chupeta sozinho, e os pais vão ter que botar, isso pode sim ser um problema, né? Eu tive uma cliente que realmente, ela falou, cara, meu neném, ele fica, eu entro tipo 20 vezes durante a noite só pra botar a chupeta. Vai um ping-pong mesmo, né? Ela ia, botava a chupeta, passava um tempo, o neném acordava.
E ela só precisava botar a chupeta, porque realmente o neném precisava ficar com a chupeta. Ele era muito pequeno, então ele não conseguia botar a chupeta na boca de novo. Então, isso sim se tornou uma associação negativa, né? Então, é indicado você encerrar com aquilo, né? Você para melhorar o sono da criança, né? E para mãe não ter que ficar 20 vezes indo botar a chupeta de novo na boca do neném, isso se tornou uma associação negativa, né? Então, novamente, associações positivas é muito nessa época que o bebê ainda tá no berço, né? Então a gente sempre preza pela segurança, né? Então sempre bebê no berço com uma compartilhada não é uma prática segura, né? Então não é uma associação, eu não falo sobre cama compartilhada, não é uma associação que eu vou falar, que eu não trabalho com isso. E sempre prezando pela segurança, então, por exemplo, o cobertor, por mais que possa, talvez, ser uma associação positiva, não é recomendado, então também não usamos o cobertor e nada, até o neném realmente mais ou menos até 1 ano e meio, nada no berço, né? Essa é a recomendação, né? Nada, então outros bichinhos, esse tipo de coisa, são associações que a gente vai começar a usar quando a criança já for mais velha. Que aí não tem mais nenhum risco, né? Então essa é a ideia. Nessa fase que o neném ainda tá no berço, e essas são as associações que a gente pode trabalhar, né? Que são o saco de dormir, o ruído branco, um berço, né? O teu berço. Tem muitas pessoas que gostam de colocar, por exemplo, o saco de dormir com a mãe durante o dia para pegar o cheiro da mãe, e depois na hora de dormir o neném sentir esse cheiro. E é uma prática legal, o neném gosta. E como eu disse, as práticas negativas, voltando, tá? Repetindo para ficar bem claro, tudo que é uma associação negativa é tudo que os pais precisam auxiliar, precisam intervir no meio da noite. Eles precisam intervir no meio da noite porque a criança não consegue ainda fazer aquela ação, né? Por exemplo, a chupeta, né? Então, a chupeta, nessa idade, eu diria que até a criança conseguir colocar de novo a chupeta na boca, isso varia, né? De criança para criança. Tem criança que que a partir de 6 meses já conseguem fazer isso. Tem nenéns que com 10 meses ainda tem dificuldade de fazer isso, né? Então, a chupeta, ela é realmente uma associação que ela varia. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Para quem usa chupeta, uma ótima dica para a criança conseguir no meio da noite não precisar do auxílio dos pais para conseguir voltar a dormir, botar algumas chupetas no berço, porque às vezes só tem uma, chupeta cai e no final também você vai ter que acabar pegando a chupeta e botando no neném. Então, o ideal é que realmente a criança consiga sozinha, né? Que o neném consiga sozinho, pegar e botar a chupeta sozinho e maravilha para todo mundo. Quando a criança já cresceu um pouco, a gente já entra na fase que a gente pode utilizar, quando passa a ser, não passa a ser mais um perigoso, né? Quando está dentro das normas de segurança, a gente pode começar a usar outros objetos, né? Como brinquedinhos, uma mantinha, um cobertorzinho. Isso são associações super positivas quando a criança já está na idade ótima, a criança cria um afeto e realmente durante a noite ela não precisa dos pais, ela vai ter aquilo para ela conseguir voltar a dormir, tá? Eu vou falar agora um assunto que é dentro das associações, tá? Que é a presença dos pais. Muitas dicas, dois assuntos que eu vou falar. O primeiro assunto é uma dica muito comum assim de se ouvir coloca o bebê para dormir quando ele estiver quase dormindo, mas ainda acordado. Quando ele estiver sonolento. Por que isso não é uma boa dica? Por que isso pode ser um problema, tá?
Isso é uma ótima dica se você tem um recém-nascido. Isso pode ser uma coisa que você pode trabalhar num recém-nascido. Mas quando o neném já tá um pouco maior, por que isso pode atrapalhar, tá? Porque o primeiro estado de sonolência, o neném também precisa saber entrar nesse estado sozinho. Então, se você pega, balança, você tem outras associações do sono. No final, o neném dormiu sozinho, tá? O neném dormiu sem auxílio de nada. Mas ele dormiu sozinho, mas ele chegou no estado de quase dormindo com auxílio de outra coisa. Então ele estava quase dormindo no braço, né? Então ele estava com essa associação do sono de quase dormindo no braço. Ainda foi de olhos abertos para a cama, mas apagou na cama, dormiu rápido na cama. Então você fez o trabalho dele no início, né? Então você fez o trabalho que ele precisaria fazer sozinho. Então a gente não chama isso de sono independente, porque sim, isso pode ser um problema. Então isso é uma coisa muito importante dentro das associações. As associações elas não podem ser usadas para deixar o neném chegar num estado de sonolência. O neném mais velho, não tô falando de recém-nascido, o neném mais velho, a partir dos 3, 4 meses, ele já tem que, tipo, ir dormir, ele tem que ir acordado, né? Tipo, conseguir ele próprio se colocar para dormir sem outra associação. E o outro assunto é a presença dos pais. Também a presença dos pais é uma associação, né? Porque, e eu diria que nem é, tipo, justo, né? Assim, com a criança, né? Tipo, muitos pais ficam no quarto até a criança dormir, até o bebê dormir, e o bebê realmente dorme só com a presença ali dos pais. Mas, durante a noite, ele vai precisar também... primeiro que ele dormiu achando que você tá lá, né? E durante a noite, ele vai precisar de você de novo. Ele vai, pra voltar a dormir, dessa presença. Então, a presença também é uma associação, né? É tudo nessa lógica, vai tudo por essa definição. De tudo que se você precisa auxiliar o neném, se o neném não consegue fazer de uma forma independente... você vai precisar, se você vai precisar ajudar, auxiliar o neném durante a noite, ele não tem o sono 100% independente, tá? Então, isso entra na categoria de associação negativa do sono. E é claro que tudo que eu tô falando aqui, primeiro que né, de nenhum momento, por exemplo, eu falei da associação do que é o mamar, né? É óbvio que não é para desmamar um neném para que ele durma de jeito nenhum. A gente nunca vai tirar um mamar que seja por necessidade de calórica, né? E sim, quando a criança não tem a necessidade calórica, ela não precisa comer mais durante a noite. É claro que isso com uma idade mais avançada, né? Um neném, normalmente até uns 9 meses, tem neném daqui a 1 ano, ainda tem que ter um mamar durante a noite. Então, isso é para deixar bem claro que por mais que o mamar ele seja assim uma associação, às vezes é uma associação que a gente não, por questão de necessidades de fome, né, de questões de necessidades fisiológicas, a gente não pode tirar essa associação no meio da noite. A gente sim pode trabalhar no meio da noite. Mas durante a noite a gente sempre segue as recomendações do médico e é claro o que a mãe sente. Se a mãe sente que o neném tem fome, é claro que ela não vai tirar essa associação do meio da noite, né? Mesmo que o neném precise, daquela... Mesmo que se cria um pouco de uma associação, isso pode ser trabalhado mais pra frente, tá? Não precisa esperar o desmame pra o neném dormir melhor. E muitas vezes, quando você já trabalha no começo da noite, o neném por si só, você sente, tipo, ele vai parar de pedir aquele mamar e você vai sentir que ele não tem mais fome naquele horário, né? Então, para deixar bem claro que de jeito nenhum a mamar, todo mundo sabe que a amamentação líquido de ouro, né? O leite materno, líquido de ouro, super a favor da amamentação. E de jeito nenhum precisa mexer na amamentação para a criança dormir melhor. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mesmo que a gente sempre fala que o mamar é uma associação e muitas vezes uma associação negativa, não quer dizer
que a gente precisa mexer nas mamadas e que Deus me livre, que tenha que desmamar um neném. Ou, às vezes, trocar o leite materno por fórmula para o neném dormir melhor. Isso de jeito nenhum, tá? Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Tem que deixar muito claro isso isso nesse assunto de associação, né? É bom deixar claro porque dá para amamentar a criança até os 3 anos de idade, até os 7 anos de idade, que seja, e ter um sono de qualidade, tá? Não são assuntos, não são coisas que são... Uma coisa não exclui a outra, tá? Pelo contrário, né? O neném que dorme bem, ele vai mamar melhor durante o dia, e o neném que mama também melhor, que mama bem, ele muitas vezes vai dormir melhor também, seja por questão de fome, ou também porque, né, a amamentação realmente é maravilhosa para tudo. Mas também isso não quer dizer que o neném, que as mamães de fórmula tenham tanto o neném com fórmula quanto o neném que mama, eles podem dormir de uma forma ótima. Muito importante deixar isso bem claro. Por mais que realmente, repetindo, sim, o mamar, ele pode ser uma associação de sono negativa, né? O ideal em relação ao mamar é que você tenha uma separação, né? É claro que o mamar da noite é importante, né? É muito importante, né? O mamar antes do neném dormir, mas ele não precisa ser imediatamente antes do neném dormir. Para não criar essa associação, ele pode ser um pouco antes do neném dormir, dar um intervalo de 20 minutos, né? Terminar 20 minutos antes, meia hora. Eu vou falar também sobre isso em outros vídeos. Mas ter uma separação para não... A ideia não é adormecer o neném, né? No peito. Se o neném... e sim, o neném consegue, né? Ele consegue dormir sem nenhuma associação. Ele consegue ter essa habilidade de dormir sem uma associação do sono. Basta, a gente tem que acreditar na capacidade deles, dar o espaço para eles fazerem isso também, né? Uma coisa que realmente muitas vezes acontece é que essas associações a gente cria no desespero, a gente quer fazer o neném dormir de alguma forma, então vai balançar o neném, e na verdade ele nem precisava, né, daquela associação. Muitas vezes os pais botam muitas associações e cada vez faz uma coisa e realmente criam uma situação que o neném nem sabe. Ele tem tantas associações que você vai tentar várias coisas durante a noite, ele vai tentar uma coisa nova durante a noite. O neném não sabe. Se você há 10 dias está botando o neném para dormir balançando, se agora você botou o neném para dormir parado, é claro que ele vai ter dificuldade com isso. Ele não sabe o que você quer dele, né? Você já tem aquela associação do neném estar dormindo balançando. Então, não é de um dia para o outro que ele vai conseguir dormir. Não é agora, eu não consigo, né? O neném não dorme, tá no meu colo, mas não dorme. E eu tô com muita dor nas costas, não consigo mais botar meu neném pra dormir balançando. É claro que ninguém quer botar o neném pra dormir balançando até os 3 anos. Eu já peguei realmente. Já tive cliente que tinha que balançar não 3 anos, mas uns 2 anos e alguma coisa, que tinha que ainda balançar o neném. Que nem é mais neném, né? Criança. E realmente é difícil, mas não é uma coisa que você pode exigir da criança. O problema não é da criança. A criança não tá fazendo nada de errado. A gente ensinou pra ela lá dormir, a gente criou essa associação. Eu botei o neném pra dormir no carrinho. Ele só dorme daquela forma porque você ensinou ele a dormir daquela forma, né? Então, cabe realmente a ensinar ele a dormir com uma associação positiva, uma associação que seja boa para ele, que é o mais importante, né? O sono de qualidade é muito importante e que seja uma coisa confortável para a criança e segura, né? Muito importante a segurança e, claro, para os pais, né?
Não acho que nenhum pai goste de ficar balançando o filho a noite inteira, né? É muito difícil, isso realmente acaba atrapalhando a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, sim, é uma coisa que dá para trabalhar, que é ótimo trabalhar. Então, é muito importante a gente entender esse conceito das associações do sono, porque eu acho que isso é grande parte, né, da questão do sono. É isso, a gente entender por que acontece isso, né? Que de novo vou voltar para a gente entender por que acontece por causa da questão do ciclo de sono, que o neném ele acorda, é, ele tem o despertar e ele precisa da forma que ele iniciou a noite dele, ele vai precisar de novo daquilo para dormir. Então por isso que a associação sim pode ser prejudicial. E essa é a ideia, a gente tem que ter sempre essa ideia. E isso é muito importante para vocês avaliarem também, entenderem o conceito, entenderem a fisiologia, né, do sono, para entenderem como, para conseguirem identificar, às vezes, uma coisa que você acha que não era associação e que às vezes sim é. E para, assim, conseguir aprender como chegar no sono independente e, consequentemente, melhorar o sono, da qualidade de sono do neném, a qualidade de vida do neném, porque sono é saúde, sono é muito importante, sono é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, então isso é um dos assuntos que realmente é muito importante de entender. E então a gente vai ficando por aqui. Vamos falar sobre muitos outros assuntos. Dicas de assuntos, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem para eu entender qual a dificuldade de vocês e o que vocês querem mais saber. E eu vou estar muito feliz em explicar. E é isso. Muitos beijos e bom sono, boa noite para vocês e boa sorte para todo mundo.